A Y-Finance definitivamente é uma das bibliotecas de Python mais importantes no dia a dia do mercado financeiro. Mas você entende no detalhe o que é que ela pode e não pode fazer? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre a biblioteca Y-Finance. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vitor, um dos fundadores da Trading com Dados, e eu resolvi trazer um vídeo aqui sobre uma das bibliotecas mais importantes no nosso dia a dia aqui no mercado financeiro, que é a Y-Finance, que recebe esse nome por extrair os dados do Yahoo Finance, que é uma das principais plataformas conhecidas hoje do mercado financeiro, para fazer a captura de dados gratuitos. Eu escolhi fazer esse vídeo sobre esse tema porque ao longo das últimas semanas a gente vem falando bastante aqui no nosso canal sobre as finanças quantitativas. Eu tenho mostrado aí para vocês diferentes ferramentas, diferentes bibliotecas, diferentes fontes de dados. Nada mais justo, que aqui dentro desse cenário eu traga uma das bibliotecas que é mais utilizadas. E mesmo que seja uma biblioteca gratuita, acessível, vamos dizer assim, ela tem uma importância muito grande, porque normalmente é a primeira biblioteca que os nossos alunos, ou você eventualmente que chegou aqui no canal, vai aprender, porque justamente ela tem um acesso muito fácil. Se esse assunto te interessa, se você gosta de falar sobre dados no mercado financeiro, eu queria te pedir, desde já, que desse um like aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, que se inscreva, porque isso é muito importante para o nosso trabalho e vai ajudar o canal crescer cada vez mais. E aí eu queria entrar aqui com vocês em algumas das vantagens que torna essa biblioteca tão importante para a gente, tão atrativa. Primeiro, ela é gratuita, então você consegue trazer dados gratuitos para uma gama muito ampla aí, de ativos. Ela é fácil, simples de usar, então em algumas linhas de código basicamente você consegue instalar, importar essa biblioteca e extrair os dados, da maioria dos ativos aí da bolsa. Ela tem uma granularidade que é muito interessante, então para ativos que são mais líquidos, mais conhecidos, você vai ter a granularidade de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, ou seja, eu estou falando de time frames diferentes, e a forma que o dado vem é também muito bacana, vem no formato de data frame, então você não precisa trabalhar às vezes com aqueles emaranhados de dados, JSON, por exemplo, ou dicionários, e manipular tudo aquilo, porque já vem no formato tabular de data frame, que vai facilitar muito aqui a nossa vida. Tem algumas desvantagens, obviamente não é só vantagem. Pelo fato dos dados serem gratuitos, pelo fato de ser uma plataforma aberta e ser uma biblioteca open source, obviamente que ela vai trazer desvantagens. E quais são elas? Primeiro, vão faltar aqui várias métricas ou vários métodos mais refinados, mais aprofundados. Então, por exemplo, na parte fundamentalista, a gente vai ver que essa biblioteca tem os demonstrativos, tem os balanços, mas, por exemplo, ela não tem métricas, indicadores fundamentalistas já calculados, que a gente usa muito no mercado financeiro. Então, nesse caso, ou você deve buscar numa fonte especializada, que tem várias no Brasil, ou você deve calcular os indicadores fundamentalistas na própria mão, o que acaba sendo um grau a mais de dificuldade. No Brasil, a gente tem uma restrição com relação aos ativos que a Y-Finance traz. Na verdade, a Y-Finance, ela replica tudo que tem no Yahoo Finance, Então, se determinado ativo, determinado investimento, não tem no Yahoo Finance, não vai ter na biblioteca Y-Finance. E é muito importante falar isso, porque uma das primeiras dúvidas que aparece aqui de alunos e seguidores é como que eu faço para extrair os dados do mini índice, do mini dólar na Y-Finance? Bem, não tem, porque no Yahoo Finance não tem esses dados. O Yahoo Finance, para o Brasil, só tem os dados dos ativos negociados em bolsa no mercado à vista. Logo, a gente só vai ter ações, fundos imobiliários, ETFs e BDRs. Então, se você quer extrair, por exemplo, contratos futuros, mini índice, mini dólar, quer extrair derivativos, opções, etc., commodities para o Brasil, renda fixa, tesouro direto, etc., você vai ter que procurar uma outra fonte especializada, porque no Yahoo Finance não vai ter. Alguns métodos, algumas funções aqui da biblioteca Y-Finance vão ser extremamente frágeis. E isso acontece porque internamente ela usa duas formas de captura. Para os dados de cotação, por exemplo, para vários outros dados, ela vai diretamente na API do Yahoo Finance, que está dentro, vamos dizer assim, está encapsulado dentro do código-fonte do site. E para alguns outros métodos, ela faz um scraping, ela faz uma raspagem desse código por trás, no próprio código-fonte da biblioteca.
E isso acaba sendo um problema para a gente porque a gente se torna dependente do que o Yahoo Finance vai fazer com a biblioteca, com o seu próprio site, melhor dizendo, né? Então, se eventualmente o Yahoo Finance resolver modificar alguma coisa no site, alguma coisa no código-fonte, algum componente, alguma tag, por exemplo, no HTML, isso, infelizmente, vai prejudicar a nossa vida, vai afetar a biblioteca e vai fazer com que a gente tenha que esperar para que os desenvolvedores arrumem aquilo e ajustem, etc. Então, é importante prestar atenção nisso, tá? Alguns métodos são bem instáveis e, às vezes, eles param de funcionar. E isso é relativamente frequente, a gente já viu acontecer algumas vezes. Como é algo gratuito, né, algo feito de forma open source pela comunidade, na verdade começou com o desenvolvedor Ren Arrouse, né? Foi ele que começou, mas com a colaboração de outros desenvolvedores. Não existe um incentivo financeiro para que a biblioteca tenha uma manutenção periódica, para que esteja sempre arrumada. É natural, né? Os projetos open source funcionam assim. Então, não se desespere se eventualmente algum método não estiver funcionando, alguma coisa ali de uma captura de dado não funcionar. É normal, tá, pessoal? E uma outra coisa também que pode acontecer é que, dependendo do volume de requisições, de requests que você faz para a biblioteca, pode ser que você acabe bloqueado, pode ser que você trave, né? Dependendo do volume de dados ali que você estiver tentando trazer. Bem, falei um pouco aqui das vantagens e desvantagens, mas a moral da história é, sem dúvidas, a biblioteca Y Finance é a melhor forma de começar a extrair dados de mercado financeiro. Se você está começando no Python agora, está começando nas finanças quantitativas agora, não tem muito para onde correr. Eu acho que realmente é a melhor, mais acessível, tem uma sintaxe muito simples, fácil de entender. E é por isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Afinal, o vídeo é tudo que você precisa saber sobre o iFinance. Então, convido vocês a abrirem uma sessão no Google Colab aí, como eu vou fazer aqui. Vou me virar aqui, vou para o meu computador e vou mostrar aqui métodos e funções da biblioteca iFinance que você precisa saber. Vamos lá, pessoal? Bem, pessoal, então vamos lá para a nossa demonstração. Deixei aqui um esqueleto do código que eu vou preparar aqui com vocês, que vai ser basicamente dividido em 4 partes, tá? Então a gente vai baixar alguns dados de ativos da forma mais clássica possível, depois a gente vai expandir para ver outras formas de trazer dados de cotação. Vamos ver como trabalhar com multi-ticker, né? Ou seja, vários tickers ao mesmo tempo. E aí depois no final eu vou mostrar como trazer dados fundamentalistas como demonstrativos, balanços, etc. Algo importante aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? A biblioteca iFinance, ela possui essencialmente 3 módulos. Então a gente tem a biblioteca, né, no geral, dentro dela nós temos esses 3 módulos que são as subdivisões. E são esses módulos aqui, o módulo Tickers, que é o módulo principal, é o mais robusto e que tem mais métodos. Depois nós temos o módulo de Download, que serve basicamente para fazer uma extração de cotação de uma maneira muito rápida. E temos ainda o módulo Pandas Data Reader, que se parece muito com aquela biblioteca que a gente conhece, né? Pandas Data Reader é uma outra biblioteca de Python. Mas esse módulo ele existe aqui para fazer uma conexão com o que tem de sistemas legado, vamos dizer assim, né? Com o que tem de funcionalidades da biblioteca quando ela começou a existir. A biblioteca iFinance, até meados de 2019, ela tinha outro nome, né? Eu acho que era Fix Yahoo Finance. Ela mudou de nome, mudou toda a estrutura, só que tem alguns sistemas que permanecem disponíveis, que são mantidos através desse módulo. Só que como é um módulo arcaico, vamos dizer assim, a gente não precisa entrar em detalhe. Então eu trouxe simplesmente, né, eu acho interessante a título de conhecimento para vocês saberem, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre esse submódulo. Então vamos lá. Como eu falei aqui para vocês, o módulo do Tickers, ele é o que tem a maior parte das informações. A gente vai conseguir extrair informação de liquidez, informação fundamentalista. Dentro dos demonstrativos, a gente vai extrair o earnings, o balance, né, que é o balanço. Vai extrair cotação também, informações sobre a empresa. O download vai ser basicamente para extrair informação de cotação, histórico de cotação, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Eu quero começar aqui com vocês falando sobre como baixar os dados de ativos. E aí, quando eu falo dado de ativo, eu estou falando aqui de tudo relacionado àquele ativo, tá? Não só cotação, né? A maioria das vezes a gente quer extrair cotação, é o nosso objetivo, mas às vezes eu quero extrair informação daquele papel,
por exemplo, onde a empresa se localiza, informações cadastrais sobre a empresa, quem que é o CEO, qual que é o volume médio negociado pela empresa, enfim, todas as características. E a biblioteca Y-Finance, uma coisa que eu acho bem legal nela, é que ela traz todo esse leque de informações. E a gente vai usar aqui o módulo mais clássico, que é o módulo Tickers, tá? Para fazer essa extração. Então, a primeira coisa é importar a biblioteca, né? Import Y-Finance. O alias, o apelido que eu costumo usar aqui, que é o mais clássico, eu acho, né, no mercado financeiro, é o YF, ou YF, como você preferir chamar. E aqui dentro, a gente vai utilizar o módulo ticker, tá? Então, basicamente, a sintaxe é yf.ticker, é isso aqui. Óbvio que se você deixar isso aqui assim, vazio, e se você executar, ele vai dar erro, né? Ele vai dizer que faltou um argumento para ser passado aqui dentro. E é o argumento, justamente, do papel. E aqui você pode colocar qualquer papel do mundo inteiro. Então, você poderia colocar, por exemplo, Apple, né? E aí ele cria um objeto do tipo ticker. Pode colocar um papel brasileiro, então, sei lá, Petro 4. E aí, algo importante para os papéis brasileiros. Você sempre tem que colocar um ponto SA no final, tá? Isso é padrão da Bolsa Brasileira. Então, se você estiver extraindo BDR, ETF, fundo imobiliário, vai ter também um ponto SA no final, beleza? Eu queria, nesse vídeo aqui, focar apenas em ativos brasileiros. Por quê? Porque tem algumas particularidades. Se você extrair, por exemplo, ativos dos Estados Unidos, lá você vai ver que você vai conseguir extrair opções, você vai conseguir extrair as bonds, né, que são a renda fixa americana. Só que aqui, no caso do Brasil, a gente tem essa limitação, infelizmente, que são apenas os ativos negociados no mercado à vista. Beleza, pessoal? Então não esqueçam disso. Bem, a gente pode chamar isso aqui de alguma coisa, vou chamar de Petro, tá? E é com base aqui nesse objeto que a gente criou que a gente vai fazer as primeiras extrações. Então, se a gente fizer aqui Petro e fizer ponto, ele vai abrir uma lista aqui pra gente do que tem disponível. Deixa eu fazer um zoom out aqui para mostrar para vocês. Do que nós temos aqui disponível em termos de métodos, de atributos, tá? De funções. Então, por exemplo, nós temos actions, né, que é uma propriedade, temos vários atributos aqui, que eu não vou entrar em detalhe agora, a gente vai ver ao longo da nossa aula. Temos várias funções aqui, ó, vários métodos, né? Temos mais atributos, basicamente atributos aqui também. Então, por exemplo, eu quero ver o ticker, vamos supor que você tivesse esquecido, né? Vamos supor que tivesse acontecido isso. Aí ele vai te dizer aquele ticker, ele vai te lembrar. Vamos ver aqui os outros atributos. Então, tem um bem clássico aqui, que é o Actions. O Actions seria, basicamente, os eventos de liquidez. O que é isso, né? São eventos que mudam o preço nominal do ativo. Então, por exemplo, você tem desdobramentos, splits, pagamento de dividendo, né? Esses eventos, eles mudam a precificação do papel, de tal forma que o valor de mercado, o market cap da empresa, permaneça o mesmo. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Vamos ter os dividendos e os splits. Então, quando que houve o pagamento desses dividendos e quanto foi o valor, né, em reais por ação. A gente consegue, inclusive, expandir isso daqui. Então, vamos criar aqui mais uma linha e fazer petro.dividends e executar. Aí você vai ter só os dividendos. Então, a gente consegue ver aqui, ó, que os últimos pagamentos foi aqui, ó, 22 de agosto de 2023, de acordo com o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Estou gravando esse vídeo em outubro de 2023. Então, esse aqui foi o último. Vamos fazer aqui de novo, mais um. Vou colocar petro.splits. O que é o splits, né? São justamente os desdobramentos, né? Quando há o split ali no preço e a gente consegue ver a proporção, né, do split aí que esse papel sofreu. Beleza, pessoal? De início era basicamente isso, eu queria fazer um grande apanhado do que a gente tem aqui, agora a gente vai para os dados de cotação propriamente ditos. E aí a gente pode usar
aquele objeto que a gente criou ali em cima, né, com o módulo ticker, e a gente vai usar aquele objeto como referência para pedir os dados de cotação. Então, por exemplo, vamos criar uma linha aqui embaixo. Então, não sei se você sabe desse atalho, né, mas ask, né, eu estou aqui fora, ask, B, e ele vai criar uma linha abaixo, below, né? O B vem de below, do inglês abaixo. E aí vocês podem criar várias linhas abaixo, né? Um atalho interessante. Maravilha. Então, se eu quiser o histórico de cotação de Petro, bem, eu criei um objeto ali em cima chamado Petro. Eu posso fazer petro.history, e aqui dentro você vai determinar data de início, data de fim. Tem outros parâmetros aqui também, tá? Até ver aqui se ele mostra, né, os argumentos. Você vai poder determinar o intervalo que você quer, o time frame. Vamos fazer um exemplo? Então vamos supor, eu quero começar no dia 23, vamos supor, 23 de janeiro de 2023. E eu vou até 1º de outubro de 2023, né? Algo bem específico. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer o OHLC, que é a estrutura que a gente está acostumado de dado de mercado financeiro, que é abertura, máxima, mínima e fechamento, e traz junto também os dividendos e os splits. Você pode especificar aqui o intervalo. O padrão dele é o dado de fechamento diário, tá? Dia após dia. Você pode colocar um time frame, por exemplo, de 1 minuto, de 5 minutos, etc. Então eu posso fazer aqui, vamos supor, interval 1 minuto. Se eu fizer isso aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Ele me retornou um erro. Mas por que ele retornou o erro aqui, né? Vamos ver se faltou alguma coisa. Faltou igual aqui, né? Não era bem esse erro que eu estava... Agora sim. O que ele está falando? Dado de 1 minuto não está disponível para essa data de início e data de fim. Você pode trazer a granularidade de 1 minuto apenas num intervalo de 7 dias. Ou seja, você precisa, né, fazer com que esse intervalo não seja maior do que 7 dias, tá? A gente precisa ajustar, então, essa extração, modificar, para ver. Então, eu posso pegar aqui o meu dado de Petrobras e olhar, por exemplo, para a data que eu estou hoje, que hoje é 9 de outubro de 2023, e usar essa data como fim. Então, 9 de outubro. Vou olhar, por exemplo, para 1º de janeiro, 1º de outubro. 1º de outubro de 2023. Será que vai dar certo? Ainda não dá, né? Porque ele fala que ainda tem que ser 7 dias. Então, vamos reduzir mais ainda esse período aqui. Sei lá, 5. Olha só que interessante. Então, ele vai conseguir trazer. Tem duas noções importantes aqui que vocês precisam saber, tá? Se vocês querem uma granularidade muito pequena, por exemplo, de 1 minuto, a data de início não pode estar mais de 30 dias para trás, tá? No máximo 30 dias no passado. E o intervalo que você está pegando tem que ser no máximo de 7 dias. Ou seja, eu não posso olhar para uma data de início que tem mais de 30 dias para o passado. Aí eu determino a data de início. Uma vez que eu determino a data de início, a data de fim não pode ser mais de 7 dias à frente. Se a gente quisesse trocar isso aqui, ó, por exemplo, time frame de 5 minutos, será que funciona? Aí vai funcionar. E vocês podem brincar com isso e ir trazendo time frames maiores e tal. E ver aqui, ó, essa granularidade, né? Então, início do pregão, cada 5 minutos, etc. Nós temos time frames granulares e pequenos, mas também nós temos time frames maiores, grandes, agrupados, vamos dizer assim. Então você pode trazer um dado semanal se você quiser, um dado consolidado na semana. Como que a gente faz? Vou criar mais uma linha aqui embaixo, então ask B. Criar mais duas, tá? Para ajudar aqui a gente logo.
Vamos copiar isso aqui, vamos colar aqui embaixo. Você não precisa necessariamente determinar uma data de início e data de fim. Você pode falar, você pode trocar tudo isso aqui por um outro argumento chamado period, né? Período. E aí dizer, o período tem algumas opções. Normalmente a gente usa o período com max, que quer dizer máximo. Então ele traz todo o histórico disponível que ele tem daquele papel, né? Ele vai olhar para o passado, vai ver até quando ele tem e ele vai trazer. Só que, óbvio, se eu trouxer o histórico máximo com time frame de 5 minutos, muito provavelmente ele não vai conseguir esse dado, né? Porque é muito difícil você pensar que o Yahoo Finance vai armazenar um dado de 5 minutos da Petrobras até lá atrás, né? Provavelmente isso não vai acontecer. Então aqui a gente tem que passar um intervalo maior. E a minha recomendação é, tenta, por exemplo, uma semana. Você poderia tentar uma semana, um mês, etc. O que eu errei aqui, pessoal? É que na semana não é só W, é WK, tá? Week. Agora sim, olha só que legal, ele traz o dado consolidado na semana. Agora a gente vai ver como fazer a extração para vários ativos ao mesmo tempo. Pessoal, para a gente fazer a extração multi-ticker, nós vamos precisar do módulo download aqui da biblioteca Wi-Fi, né? Eu já deixei aqui o item criado, então vou só fazer uma célula abaixo, colocar mais um aqui para organizar bem a estrutura do meu notebook. Então, vamos lá. Bem, se você não conhece a Trading com Dados ainda, se não conhece o nosso conteúdo, pode ser que você não tenha utilizado ainda o módulo de download. No entanto, se você já segue a gente há um tempo, se você é aluno nosso ou vê aqui os conteúdos do nosso canal, provavelmente você já viu a gente usar, porque é muito conhecido, é muito utilizado. Então, basicamente, a estrutura é a seguinte. A gente faz yf.download e aqui dentro a gente vai passar o papel ou os papéis que nós queremos extrair. E tem algumas formas de se fazer isso. Vamos lá, me acompanhe. Então, você pode colocar, por exemplo, um papel só, veg3.sa, vamos supor. Você determina uma data de início, sei lá, 1º de janeiro de 2023, e eu vou até, sei lá, 1º de outubro de 2023, e você extrai aqui os dados para um papel só. Essa é uma das formas. Você pode extrair para vários papéis ao mesmo tempo. Se você quiser vários papéis ao mesmo tempo, você tem que fazer o seguinte. Ou você cria uma lista aqui de papéis. Então, por exemplo, eu posso colocar VEG, tá, aqui dentro dessa lista, mas eu posso colocar dentro da lista outras coisas. Pode ser ações, fundos imobiliários, etc. Pode ser um ETF, então IVVB11.SA, né, que é um ETF. Ele vai fazer a extração para os dois papéis. Beleza. Uma outra forma de fazer isso aqui, talvez menos conhecida, deixa eu criar mais uma célula aqui para mostrar para vocês. É você, ao invés de passar no formato de uma lista, colocar um string. É isso mesmo. Também funciona. Olha só. Então você pode tirar aqui os colchetes da lista, tirar a vírgula, tirar esse colchete. E ao invés de fazer duas strings, você faz uma string só, sem nenhum caractere aqui, só com um separador normal, uma barra de espaço. Se você fizer isso aqui, ele vai identificar que são dois ativos, tá? Ele faz já a separação desses dois ativos aqui, olhando para essa string. Então, nós temos aqui, ó, 3 formas de se utilizar o módulo download da biblioteca Wi-Fi. Mas tem algumas particularidades que são importantes e eu queria mostrar para vocês, que imagino que talvez você não conheça, são pouco conhecidas. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Vocês estão vendo que ele está trazendo para cada um dos papéis, primeiro ele traz o adjusted close, depois ele traz o close, depois ele traz o high, ou seja, ele está priorizando a coluna e não o papel, certo? Sabia que tem como a gente mudar isso? Pois é. Então, vamos colocar só mais um papel aqui para ficar um pouco mais extenso, sei lá, vale3.sa. Existe um parâmetro aqui chamado group by, e aí você vai dizer se você quer agrupar pelo nome da coluna, que é o default, tá? Então, se você fizer isso aqui, ó, o que ele vai fazer?
ele agrupa pelo nome da coluna. Então, para Adjusted Close, aí ele traz os 3 papéis. Para o Close, traz os 3 papéis também. Você consegue modificar isso aqui de tal forma que ele agrupa pelo papel, pelo ticker. E em algumas situações pode ser que seja mais interessante para você. Vamos fazer isso? Então eu vou copiar isso aqui. Nós vamos criar uma célula abaixo, então ESC-B. Vamos colar isso aqui. E nós vamos modificar o parâmetro para que ao invés de group by na coluna, seja group by pelo ticker, pelos tickers, tá? Executamos. E olha só que interessante, pessoal. Agora vocês têm pare VVB11, Open, High, Low e Close. E o Adjusted Close e o volume também, né? Enfim, para cada papel, a estrutura do OHLC. Vamos agora, enfim, para os dados fundamentalistas, a última etapa aqui da nossa aula. E é importante fazer a seguinte distinção aqui para vocês. Quando eu falo dados fundamentalistas, eu estou me referindo mais aos dados de demonstrativos, aos dados de balanços, e não tanto aos indicadores fundamentalistas em si, né? Por exemplo, PL, PVP, ROI, né? Essas coisas, porque aí são indicadores que você teria que calcular. Aqui ele traz mais os indicadores de balanço propriamente ditos. Primeira coisa que eu queria começar. Lá em cima eu criei, utilizando o módulo Ticker, a gente criou esse objeto aqui, Petro. Lembram? Pois bem, a gente vai usar isso aqui. Então, guardem aí na mente de vocês. E agora eu vou fazer petro.info. Talvez o mais básico aí para a gente obter os dados de qualquer empresa. Vamos aqui para cima. E olha só que interessante. Você tem o endereço, tem informações cadastrais da empresa, a indústria, é isso mesmo, né? Muita gente às vezes fica, qual que é o setor? Você pode obter o setor com esse método aqui. Basta você fazer um filtro, né? Isso aqui é um dicionário, então você consegue filtrar itens específicos, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar algo aqui, né? Tem bastante coisa, e aqui, ó, a gente viu o industry, né? Então, industry. E aí você tem o setor daquela empresa. Você tem a descrição, ó, a Petrobras explora, produz e vende óleo e gás, né? Petróleo e gás no Brasil e internacionalmente. A empresa opera através da exploração e produção, refinamento, refinaria, eu acho, né? Não sei exatamente, transporte e marketing de gás e energia. Ela também atua na prospecção, drilling, né, perfuração, etc. Eu não vou entrar em detalhe, mas descreve bem a atuação da empresa. Fala quem que é o CEO, fala do board da empresa, né, CFO, etc. Então, pessoal, bastante coisa aqui, vários indicadores, né, como eu falei para vocês. Como a gente viu aqui, você pode ir trocando os parâmetros para obter cada um desses indicadores aqui. Então, por exemplo, eu quero dividend yield. Aqui chama de dividend rate, tá? Dividend rate. 7,54 ao ano. Metodologia de cálculo do Yahoo Finance, não sei, a gente precisaria olhar depois. Vamos lá, mais algumas coisas interessantes. A quantidade de funcionários da Petrobras, tem um parâmetro aqui, full time, eu acho que é assim, o full time, T maiúsculo, employees. Tá dizendo aqui, né, o Yahoo Finance está dizendo que são mais de 45 mil funcionários, não sei. Valor de mercado, market cap, e por aí vai. A biblioteca Y-Finance, dentro aqui do módulo Ticker, ela possui funções para a gente extrair cada um dos demonstrativos. E eu vou mostrar para vocês, né, as terminologias em inglês e os equivalentes aqui no Brasil, tá? Então, o primeiro que eu queria mostrar para vocês é o Financials. Então, eu vou deixar um título aqui, Financials. O Financials é, na verdade, o Income Statement. O Income Statement, né, para quem conhece a terminologia da contabilidade no Brasil e tal, é equivalente à nossa demonstração do resultado do exercício, o DRE, no Brasil, tá? Que é o que basicamente vai sumarizar, né, toda a transformação ali que a empresa gera com os seus resultados, dos seus produtos, né, dos seus serviços que ela oferece.
Para a gente acessar os financials, pessoal, a gente vai usar o objeto que a gente criou, então que no caso é Petro, e a gente vai colocar financials, beleza? E é só executar. E ela vai trazer os financials, no caso aqui, os anuais, porque eu não especifiquei nada, né? Eu não especifiquei que era trimestral. Se você quiser o trimestral, aí você tem que fazer petro.quarterly, sim, financials, esse aqui, né? Então, quarter vem do inglês trimestre, né? E você vai pegar aqui, então, o resultado trimestral. E aí, nós temos o resultado para os últimos trimestres. Beleza? Bem, esse aqui foi o financials. Outra coisa que a gente tem aqui são os holders, né? Então, quem são os acionistas principais aí nessa empresa? Então, a gente tem os major holders, que no caso aqui ele vai categorizar, então quanto é float, quanto é de institucional, número de institucionais naquele papel. Teoricamente, a gente teria também a descrição dos institucionais, se a gente colocasse institutional holders, só que por alguma razão esse atributo não está funcionando. Aí não sei porquê, deve ter alguma explicação aí por trás no Yahoo Finance, mas aqui não está funcionando. Agora a gente vai para mais um demonstrativo, que é o Balance Sheet, ou Balance Statement, né? Que no Brasil é o que a gente conhece como o balanço patrimonial. Para a gente obter essa informação, algo parecido, a gente faz petro.balance e ele já vai sugerir, tá? Se a gente ampliar aqui, ó, na verdade faltou o resto, né? Agora sim. Aí o balance sheet, só que da mesma forma, né, como foi aqui para o income statement. Ele vai mostrar o anual, ele só vai mostrar o trimestral se você especificar. Então a gente precisa fazer petro.quarterly, tá? Balance sheet. E aí ele vai mostrar os 3 últimos trimestres. E por último, a gente vai ver aqui o que é o equivalente no Brasil ao DFC, né? Demonstrativo de fluxo de caixa, que lá a gente conhece por cash flow. Né? Então, seriam as mutações aí que aconteceram no fluxo de caixa da empresa. Então, vamos colocar cash flow. Também bem parecido, pessoal. A gente faz petro.cash flow para o anual e a gente pode fazer também o trimestral, tá? E aí está, então, os últimos 3 trimestres para a Petrobras. Acho que tem 2 formas de escrever isso aqui, tá? Acho que essa daqui, se a gente fizer isso aqui, eu acho que vai funcionar também. Então, tem 2 sintaxes possíveis aí para esse método. Beleza, pessoal? Então, depois desse tempo aí juntos, né, a gente conseguiu percorrer o módulo Ticker, o módulo Download, a gente viu as especificidades de cada um, vimos os métodos e as funções que estão disponíveis, conseguimos extrair dados e ter uma noção do que existe aí dentro da Yahoo Finance. Então aproveitem, utilize esses dados aí para explorar diferentes opções de ativos, né? Modifiquem os ativos. Imagino que para alguns papéis não vai ter os dados fundamentalistas, eu imagino que isso aqui é mais para os papéis que têm maior liquidez, que são mais conhecidos, talvez um papel que é pouco negociado, talvez não vão ter esses dados. Enfim, façam essa verificação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse material seja útil na vida de vocês, nos investimentos de vocês, se esse for o caso, ou para a carreira de vocês, né? Vocês estão buscando aí uma transição de carreira. Utilizem isso aqui no portfólio de carreira de vocês. E é isso, a gente se vê em breve com mais um vídeo aqui no nosso canal para falar de finanças quantitativas. Beleza, pessoal? Grande abraço e até lá.